Bem-vindos a mais um episódio do podcast Drama Diário. Eu sou a Bia, sou psicóloga. Eu sou Paola e eu sou escritora e jornalista. E pra quem não sabe, nós somos um canal de podcast que conta histórias do Reddit e de ouvintes com o intuito de trazer reflexão e diálogo pra vocês. E hoje nós estamos com um episódio chamado Gestão de Casamento, porque digamos que o casamento tem amor, tem tudo isso, mas tem muita administração, tem muita gestão de casamento. Sim. E dá um trabalho. Um puta de um trabalho. Puta de um trabalho, entendeu? Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas antes da gente chegar nas histórias, vou conferir aqui com a minha sócia, que a gente tem muitas informações pra dar pra eles, ou não dessa vez. A gente tem algumas informações, sim. A primeira informação, nós abrimos uma caixa postal. Você já sabe, a gente falou nos últimos episódios, mas a gente vai retomar aqui pra vocês. Nossa caixa postal é 12005 e o CEP é 02013-970. Tá? Vai estar aqui na tela, então se vocês quiserem mandar alguma coisa pra gente, ou se você é uma marca e quer mandar alguma coisa pra gente, nós estamos aceitando recebidos também. Paola, eu tô me sentindo nojo com uma caixa postal. Gente. Tipo, ai, eu tenho uma caixa postal agora. E outra coisa, já aproveitando, a gente agora, como vocês sabem, a gente investiu numa câmera. Vocês estão vendo essa qualidade? Vocês estão vendo. Não, e os últimos, e a gente fez quase que de propósito, né? Que a qualidade era ok, aí a qualidade decaiu pra caramba pra depois aumentar. Pra aumentar, e aumentou bastante. E aumentou muito. Vocês viram em alguns áudios aí que o nosso áudio deu BO. A gente arruma uma coisa, parece que surge outra. Arruma uma coisa, surge outra. Mas nós estamos pagando nossa câmera aí em 20 vezes com o apoio do Sérgio Sanches. Depois eu disse com o pai. O mais conhecido como meu tio, o pai da Bia. Mas a gente queria pagar ele a coisa, né? Ele tá pagando aos poucos pra gente, a gente tem que ir pagando pra ele. Então a gente vai abrir um Apoia-se. A gente queria saber como vocês se sentem sobre isso. Se vocês topariam participar do Apoia-se. E aí a gente queria saber que tipo de conteúdo vocês gostariam de ver no Apoia-se. Porque a gente vai abrir um Apoia-se tipo geral, mas a gente também queria trazer conteúdos pra vocês, níveis, né, de Apoia-se. Não, assim, a conta, teoricamente, eu já criei pra gente, a gente já tem, a gente só não colocou ainda as propostas. Sim. Vai ter ali uma modalidade de apoio geral, mas a gente tá pensando em alguns conteúdos extras. Sim. A gente tá até pensando em trazer pro mês que vem um episódio a mais, assim, um episódio temático, que a gente já vai fazer um pro geral e aí colocar um conteúdo extra. Não sei, mas a gente quer saber de vocês também, porque a gente pode aqui pensar juntas, mas no fundo quem tá vendo são vocês. A gente tem que ver o que vocês querem O que vocês assistir. querem. Mas o que a gente tá pensando é nessa linha, realmente. Assim, uma coisa é vocês apoiarem a gente, colocar conteúdo extra, com história extra, qualquer outras ideias, pra gente também conseguir pagar a câmera. E ir pensando em outras coisas que a gente tem que fazer no podcast. Quem sabe? Porque assim, gente, a gente tem ideia de trazer pessoas, a gente tem ideia de fazer várias coisas. Só que, por exemplo, a gente tem 2 microfones. É isso. É verdade, a gente até falou pra amiga nossa, olha, você pode participar, mas tem que trazer seu microfone. Porque tipo assim, você tem que começar. Então assim, a gente quer ampliar isso, quer melhorar, quer trazer mais coisas pra vocês, mas enquanto isso, a gente não tem nada, gente. Investimento próprio e afins. Então a câmera, a gente não tinha limite no cartão pra pagar essa câmera. E o tio Sérgio, né, ele ajudou muito. E ele ajudou em tudo, né? Tipo, luz, tudo isso, ele ajuda muito. E só que a gente precisa, né, correr atrás dessas coisas. Então, comentem aí o que vocês gostariam de assistir no Apoia-se de conteúdo extra. Um episódio extra, beleza. O que mais? Que outras coisas vocês gostariam? Eu vi que tem uma galera que gosta muito de filmes. A Bia pode fazer uma newsletter de filmes ou um vídeo falando sobre filmes. Eu posso começar a criar um clube do livro, de romance. E a gente pode fazer essas coisas, assim. Só digam pra gente o que vocês gostariam de assistir. E pra quem não sabe, eu abri horários na minha agenda. Então, pra você que acompanha aqui, gosta de refletir, gosta de dialogar, mas também sente a necessidade de ter um espaço só pra você na psicoterapia, entre em contato no número 97879-1357, manda uma mensagem lá e a gente ajeita alguns horários, tá bem? E aí, gente, histórias de ouvinte. Gente, o passarinho. Será que eles escutaram? Histórias de ouvinte. Nós estamos recebendo histórias de ouvinte até outubro. Em outubro, nós vamos pausar o recebimento de histórias de ouvintes, porque eu vou viajar. E a gente não vai conseguir colocar tudo isso, tipo, toda essa demanda vai ficar muito grande pra Bia, porque é uma demanda muito grande. A gente tem história, gente. A gente tem episódios de ouvinte até o final do ano e tem muita história ainda que a gente não conseguiu implementar. Então, assim, vai ficar um pouco apertado, a gente não vai conseguir pegar tudo. Então, a gente quer dar atenção pra vocês, mas tomando cuidado pra não ficar ali no limbo, entendeu? Então, por isso que a gente vai dar essa pausa, tá? Porém, todos os vídeos, todos os conteúdos vão se manter iguais. Não vamos alterar em nada na nossa rotina. Só isso mesmo que a gente não vai conseguir receber. Se você quiser mandar até outubro, o nosso e-mail é
dramadiario.podcast@gmail.com. Ai, gente, eu tô tão triste, porque eu quis vir com uma camiseta que mostrasse um pouco mais das coisas que eu gosto e da minha personalidade. Então eu vim com uma camiseta da Laura Palmer, de Twin Peaks. Mas não dá pra ver nada na câmera. E a cara dela fica toda deformada, então eu tô mostrando pra vocês. Vai, desfila aí. Aqui, como eu estava mostrando pra vocês, essa é a minha camiseta de Laura Palmer. Acho que é só isso. Não tem que desfilar, é só mostrar minha camiseta. Puxa pra primeira Meu história, Deus. puxa pra primeira história aí. E mal dá, aqui ó, tem que pular ainda pra ficar na câmera. Isso, corta a próxima história, Júlia. Sou babaca por embarcar no avião e deixar minha esposa pra trás? Dependendo da situação, não. Vamos descobrir. Se tiver a ver com viagem, não. Falou em trabalho, em viagem. Eu quero que se foda. A Paola tem coisas muito sérias. Eu sou insuportável com essas duas coisas, eu sou chatona. Não, imagina a Paola numa viagem de trabalho, então. Não, eu sou insuportável. Em viagem de trabalho, eu sou chatona mesmo. Bom, olha, se eu contasse as minhas viagens de trabalho... Nossa tem Senhora! cada uma. Eu na Amazônia e em Brasília. Nossa Ambos Senhora. os casos são casos temáticos. Um dia, quem sabe? Tenho uma esposa, vamos chamá-la de Maggie, uma mulher de 43 anos. E eu sou um homem de 47. Temos uma filha de 21 que se chama Jess. Ela estuda em outro estado. Jess está no penúltimo ano da faculdade. Durante o verão, ela trabalhou na universidade e pôde ficar no dormitório. Depois do verão, ela se mudou do dormitório para um apartamento fora do campus. Costumamos visitar a Jess algumas vezes durante o semestre, geralmente no fim de semana dos pais e no dia de mudança. Ela também vem para casa nos feriados. Deixe-me começar dizendo que viajar com a minha esposa não é uma experiência fácil. Eu sou muito do tipo que gosta de tudo organizado e de chegar cedo nos lugares, especialmente ao viajar de avião. Já minha esposa, do tipo oposto, do tipo, deixa a vida me levar. A gente chega quando a gente chegar, tá tudo bem, tá tranquilo. Certo. Então a gente tenta encontrar um meio termo, mas não quando vamos pegar um voo. Puta, já até... Ai, eu tô achando que eu vou ser mulher. Eu vou ser a mulher. Calma, calma. Gente, calma. Ano passado, no final de semana dos pais, a Meg e eu íamos visitar a Jess. Nosso voo era às 10 horas. Nosso aeroporto não é enorme, mas também não é pequeno. Disse a minha esposa que precisávamos sair lá com 90 minutos de antecedência. Nós moramos a cerca de 30 minutos do aeroporto, ou seja, queria sair de casa no máximo estourando às 8 horas, já que ainda precisaríamos estacionar e caminhar um pouco. Certo, ele tá certíssimo. Claro que acordei às 6 para deixar tudo pronto. Já minha esposa odeia acordar cedo, então tive que tentar acordá-la umas 5 vezes antes que ela finalmente acordasse às 7h40. Meu Deus. E aí ela ainda quis tomar café, tomar banho, comer um cereal. Digamos que só saímos de casa às 9. 1 hora depois do que ele pediu. Ah, não. O aeroporto estava mais cheio que o normal, provavelmente por causa do final de semana dos pais, que é em várias faculdades. E demoramos tanto na segurança que perdemos o voo. Conseguimos novas passagens, mas apenas para o dia seguinte. Perdemos a tarde de sexta e a manhã de sábado com a nossa filha. Jess ficou decepcionada, para dizer o mínimo. Avançando para agora. Íamos passar um final de semana longo ajudando ela na mudança. Pegamos um voo da nossa cidade para uma cidade maior e depois outro para a cidade onde a Jess estuda. Mais uma vez, foi uma manhã puxada tentando fazer a minha esposa agilizar. Por causa do incidente anterior, eu fiz questão de insistir que saíssemos bem cedo para não correr o risco de perder o voo de novo. Chegamos no aeroporto com uma boa margem e a minha esposa ficou irritada. Ficou reclamando que agora a gente ia ter que ficar sentada esperando 45 minutos até o embarque começar. Eu não sou ela, achei que eu ia ser ela, não sou não. Gente, é assim que você chega cedo e você espera pra estar tudo sob controle, pra caso algo atrase, você não atrasar. Não perder o voo, porque é mais caro, deixa eu te contar, é mais caro o voo do que você ficar sentada sem fazer nada. Uns 45 minutinhos. Pegamos o primeiro voo e pousamos na cidade da conexão, num aeroporto bem maior. Nosso tempo de conexão era cerca de 1 hora. Desembarcamos às 9h15 e o embarque do próximo voo começava às 9h40. Tivemos que pegar vários trens internos do aeroporto para chegar no nosso terminal e quando finalmente chegamos, ainda faltavam uns 15 minutos para o embarque. Ah. Ou seja, minha querida, você não esperou porra nenhuma. Não Entendeu? esperou nada, Esperar essa nada, fazer nada. coisa. Minha esposa disse que queria pegar um café. Havia um mercadinho próximo ao portão que vendia comidas e café quente. Perguntei se ela queria que eu buscasse pra ela. Ela falou, não, eu quero Starbucks.
Não, essa mulher é uma maluca. Mas o Starbucks ficava a um trem de distância. Não. Gente, não sei quem já pegou trem ou esse ônibusinho no aeroporto, mas normalmente são em aeroportos maiores e grandes, que é pra facilitar você chegar no ponto A, ponto B. Mas, vamos lá, gente, se tem um trem pra você chegar, é porque ponto A, ponto B não é tão perto assim, É óbvio. né? É óbvio. Às vezes tem fila pra entrar, tem tudo isso, e ela nem sabia como tá a fila do Starbucks. Mas, Além enfim... de o trem, às vezes, demora, né? Aham. Não é que é um trem de 3 em 3 minutos. Ah, o Starbucks ficava a um trem de distância, além de uma caminhada. Nossa senhora. Não. E eu disse pra ela que não iria dar tempo. Ela insistiu que dava e que se eu não fosse com ela, ela iria sozinha. Tentei dissuadi-la, mas ela estava decidida. Saiu andando, no que é considerado um passo rápido pra ela, e disse que voltaria a tempo. Passaram 15 minutos e nada dela. Começaram a chamar os grupos de embarque. Liguei pra ela, torcendo para que estivesse perto. Nada. Chamaram mais alguns grupos, até que chamaram o nosso. Desesperado, liguei mais umas 3 vezes. Na última, ela atendeu, disse que estava a caminho, que a fila estava longa e que ela teve que esperar um pouquinho. Avisei que estavam quase encerrando o embarque e que ela precisava correr. Esperei no portão, mas a atendente disse que teria que fechar o portão em 2 minutos. Esperei mais, mas ela não apareceu. A funcionária perguntou se eu ia embarcar ou não. E eu tentei fazer com que ela esperasse só mais uns minutos, mas ela disse que não poderia esperar. Então, eu embarquei. Foda-se. Ela sabia do erro. Alguns minutos depois, minha esposa me liga, dizendo que não deixaram eu embarcar, pois já haviam removido a ponte de embarque. Ela ficou furiosa e disse que eu tinha que pedir para sair do avião e ficar com ela. Ah, não. Tá maluca. Eu disse que não. Falei que não era justo fazer isso com a Jess de novo. E ainda disse, eu te avisei que não daria tempo, mas você foi mesmo assim. Pedi pra ela comprar outra passagem e disse que nos veríamos quando ela chegasse. Ela chegou na cidade da Jess e parecia tranquila com a situação. Nem quis comentar o assunto. Fingiu que nada aconteceu. Né? Sabia que tava errada? Achei que tivesse percebido que a culpa foi dela e preferiu deixar quieto. Mas eu estava muito enganada, porque já voltamos pra casa e ela não fala comigo desde a viagem. Já faz mais de uma semana e ela está insistindo que eu sou babaca por abandoná-la no aeroporto e embarcar no avião sem ela. Então, eu sou babaca? Não. Não, ela foi avisada. Gente, Já perdeu uma vez. E aí o que acontece? Quem se fode é ele, porque ele ia ter que pagar pra ele também. Não sei quanto que ela pagou pra ela, mas tipo assim, no mínimo ele teria que pagar pra ele também por um erro dela. O pessoal, a Jess, ia ficar lá esperando eles mais uma vez. não. E aí ele ia comprar outra passagem de avião, aí ela ia ter que esperar no aeroporto não 45 minutos, não 15. Mais Ia ter que uma esperar no avião hora. mais não sei quantas horas. E aí, Porra. aí ela vai pegar não sei quem, não sei aonde, vai perder o voo de novo, gente? Quantos Não, voos gente. eles vão ter que pedir pra chegar lá pra ver a menina? Ele fala que ela é uma pessoa que, assim, em viagem, ela é meio tipo, ai, vamos indo, vamos vivendo e tal. Nessa hora eu até falei, ai, nossa, sou eu, porque eu sou muito mais, tipo assim, quando eu tô na viagem, eu falo, mano, vamos fazendo as coisas, não precisamos estressar. Não, mas tem- se tem horário, meu filho, tem que seguir. Então, Paula, mas você é tranquila dentro de um esquema todo organizado que você tem as suas horas, você tem os seus compromissos, você já se marcou. com certeza. E aí dentro disso você fica tranquila. Parece que ela nem programação tem, não tem Então, horário, não tem nada, é só o... Eu acho que, nesse caso aí, não é que ela é despreocupada. Ela é irresponsável. Ela é responsável. É completamente diferente. Não é que essa mulher é despreocupada em viagem, ela é irresponsável em viagem. Porque tem alguém que resolve os B.O. dela. Mas mesmo com alguém resolvendo os BOs dela, ela arranja mais BOs que a outra pessoa não consegue nem resolver. Porque você vê, mesmo com tudo isso, foi a segunda tentativa, ele fez tudo certinho, tudo perfeito pra não dar errado. Meu Deus, só faltavam 15 minutos, tem que sentar ou fazer qualquer coisa. Vai numa lojinha, vai ali perto. Gente, a gente sabe como é a hora de embarque, tem um monte de lojinha, tem um monte de coisa. Se você não consegue ficar parada, você quer se ver, vai fazer alguma coisa por ali. Sim. Que nem se te chamam, você tá perto, não precisa pegar um trem. Não, tá maluca. Mas, gente, tem atualização. Vai. Temos atualização. Tô até com medo. Atualização. Quanto ao comportamento dela em outras situações, ela geralmente não tem problema com horários. Nunca se atrasa para o trabalho. Parece que viajar é o ponto fraco dela. Nunca notei esse tipo de coisa até começarmos a viajar com frequência para visitar nossa filha. Por isso, nunca considerei TDAH ou algo assim. Ela realmente não mostra os sinais. Vi pessoas sugerindo que minha esposa pode ter algum tipo de vício. Não sei como isso se encaixaria, mas sinceramente não acho que seja o caso. Não achei que essa informação fosse relevante, mas minha filha comentou algo, assim como o amigo que conversei, então achei que faria sentido mencionar aqui. A Jess não é filha da Meg.
As coisas mudam um pouco. Toda vez que vai ver a Meg, dá tudo dá problema. Toda vez que vai ver a Jess é que dá tudo errado. Que coincidência. Quer dizer, não tem nada a ver, vamos descobrir, mas... achei esquisito. Então a Jess não é filha da Meg. Fui casado antes e, infelizmente, minha esposa faleceu por complicações no parto da Jess. Meu Deus. Casei com a Meg quando a Jess tinha 6 anos. Minha filha comentou que a Meg não deve querer ir ajudar ou ver ela, e que por isso ela sempre se atrasa. Minha filha comentou que acha que a Meg não deve estar querendo ir lá vê-la e ajudá-la, e que por isso ela fica falando de se atrasar. Mas eu já ofereci de ir sozinho e a Meg sempre foi contra essa ideia. Então, nunca achei que fosse por isso. É porque ela não quer que ele também vá. Então. Segunda atualização com algumas informações adicionais. Minha esposa finalmente voltou a falar comigo. Quando isso aconteceu, eu disse que queria conversar sobre a situação, mas preferia esperar alguns dias para que as emoções se acalmassem. Alguns dos comentários aqui me deram uma ótima ideia e eu quis saber o que ela acharia disso. Para todas as viagens futuras, eu terei minha própria passagem e ela terá a dela. Normalmente, sou eu quem dirige até o aeroporto e deixo o carro em estacionamento pago. Então, continuei com esse plano. Eu vou por conta própria. Ela pode até ir de Uber. Ela terá toda a liberdade que quiser para fazer as coisas do jeito dela, mas será a responsabilidade dela chegar a tempo e embarcar no voo. Expliquei que eu estava começando a sentir que eu precisava ficar monitorando os dois. E tentei falar isso de uma forma que não parecesse que eu queria controlar ela, mas sim que eu queria que ela tivesse mais autonomia sobre o próprio tempo. Ela não gostou muito da ideia, mas aceitou, ainda que a contragosto. Agora, vamos à questão maior, que eu nem percebia até ler os comentários nesse post. Podem me chamar de desligada, mas eu realmente nunca pensei que existisse algum problema entre a Meg e a Jess. Puta merda. Depois de conversar com a minha esposa, ela não admitiu nenhum problema e disse que nunca atrasaria um voo de propósito para impedir que víssemos nossa filha. E ficou ofendida por eu sequer sugerir isso. Se fosse o motivo real dela, eu não conseguiria provar. Mas, sinceramente, isso vai ficar na minha cabeça de agora em diante. Depois de conversar com a Meg e com a Jess, decidimos o seguinte: Meg e eu iremos juntos no final de semana dos pais, mas no final de semana dos pais, especificamente para os pais, que é tipo o dia dos pais mesmo, eu vou sozinho. Será um momento meu com a Jess. Jess ficou empolgada com a ideia e, surpreendentemente, a Meg não se opôs dessa vez. Mais uma vez, obrigado a todos que tiraram um tempo para ler e me aconselhar. Obrigada de verdade e espero que esses passos ajudem a resolver as questões que temos. Eu acho que pode... Eu tô muito na dúvida se é de fato por... Ai! Não sei, a gente não fecha quando acaba a história, né? Eu fico muito na dúvida se de fato ela tem alguma questão com a menina. Eu acho que pode ter, mas ele fala de todas as viagens, que é um problema frequente. Talvez ela não perdesse os voos antes porque ele tava no pé dela. É que assim, coincidentemente, foi esses 2 últimos. E esses 2 últimos foram pra ver a filha deles. Só que assim, todas as outras vezes que eles foram ver a filha dele, nada aconteceu. Ela só estressou porque ela não queria acordar. Então, mas o que me chama a atenção aqui, porque do jeito que ele fala, parece que ele não tem nenhum atrito entre elas. Sim. E querendo ou não, gente, ela praticamente criou a menina. Ela Sim, ficou 6 com ele. anos. Desde que a menina tinha 6 anos, agora ela é adulta. Por isso mesmo que ele fala nossa filha, porque realmente é uma relação ali de família mesmo. Mas, se a Jess sugeriu essa possibilidade, Pode isso me ter deixou um pouco alguma atrás da orelha. Vamos lá. Quem melhor do que a própria Jess pra saber se tem uma relação estranha com a mulher? E a Jess acha que tem algo estranho. Então, se ela acha que existe a possibilidade da mulher sabotar a viagem pra isso não rolar, significa que talvez tenha, assim, alguma coisa na relação por trás. Talvez não algo tão explícito, mas o suficiente pra ela achar que é uma red flag. Sim. E talvez o cara que nunca tinha percebido isso, talvez agora esteja falando, peraí, será que é isso? Por exemplo, toda viagem é assim. E a gente não sabe, mas vai que toda viagem é pra ver a menina. Vai que eles só viajam pra verdade, isso. pode ser. Ou as outras viagens são de carro, sei lá. Vai que eles só pegam um avião pra ver a Jess. E toda vez é isso. E aí é só com ela. Porque ela não tem problema com horário. Ela vai trabalhar normal. É que tem gente que com trabalho é um negócio... É de um jeito, com viagem é outro. É outro. Se bem que, querendo ou não, continua... Por isso que eu falo, eu acho que ela é uma grande responsável. Quando falou dela que ela não era filha biológica, eu já fiquei... Será que pode ser? Só que eu não sei. Eu acho que pode ser, mas... Sei lá, a forma como... Ele não viu nada. Ai, Paola, o que mais tem é cara que não tá vendo nada, né? É verdade. Ainda né? mais quando Porque você fala homem... da filha e da atual mulher.
Vi nada, até porque ele vê alguma coisa, significaria que ele tem que fazer uma caralhada de coisas que ele não deve estar querendo fazer, ou talvez nem saiba o que fazer, né? O que mais me chama a atenção é a Jazz achar que pode ter alguma coisa acontecendo. Então vamos supor que não é uma relação muito ruim, mas elas têm pequenas implicâncias, ela faz um descasozinho, e a menina se sente deixada de lado, ou sente que a mulher não tem muita paciência com ela. Então não é algo super assim, a ponto dele perceber, dele conseguir conversar a respeito, mas a menina sente. Então, se a menina tá sentindo, se ela pontua que pode ser o caso, isso me chama a atenção. Porque, por que ela acha isso? Que provavelmente deve ter. Talvez tenha alguma coisa. E ele não percebeu. Mas, e acho que independente de qualquer coisa, a gente pode focar muito também na relação da dinâmica do casal. Gente, como assim? Vamos lá. Eu sei que todo mundo, cada um tem uma personalidade. Tem gente que é mais neurótico, tem gente que é mais desligado. Mas na hora de viajar, acho que a gente tem que ter o mínimo de comum acordo pra ver como as coisas vão funcionar. Sim. Né? E eu entendo, assim, tipo, ele querer fazer tudo certinho. E eu entendo também, às vezes, sei lá, isso é um pouco chato. A pessoa, ai, meu, vamos relaxar, vamos ficar de boa. Mas até aí, você não entender que você tem um horário pra embarcar no avião, são duas coisas completamente diferentes, né? Completamente diferentes. E assim, eu digo isso com propriedade porque eu viajei com a Rafaela. Eu e a Rafaela, nessas coisas a gente é muito diferente. A gente fez uma viagem de 32 dias juntas. É aquela que a gente falou que vai postar os vídeos. E a Rafaela é uma pessoa que ela gosta de ter controle de absolutamente todos os detalhes. Em viagem. Gente, e é muito engraçado a Paula falando isso, porque pra mim a Paula é um pouco assim. A Paula é uma pessoa programada, certinha, né? Então quando ela fala que a Rafa é assim e ela é tranquila, Rafaela, que você tá aprontando. Gente, é que assim, eu não sou tão... É maluco isso, porque todo mundo tem essa visão, porque vocês veem a minha visão de organizar coisa de família. É, a Paola, ela é a organizer, assim, no geral. Mano, quando eu começo a perceber que o pessoal tá de... Sabe assim, eu trabalhei de assessoria de imprensa, né? Eu começo a ver que o pessoal tá enrolando, eu já quero resolver rápido, porque eu fico, mano, vocês estão me deixando... Eu tô perdendo mais tempo aqui com vocês nesse lenga-lenga, eu pego, resolvo em 2 minutos e resolvo. E eu sou aquelas que abaixo, ai, Paula, vamos encontrar umas 5, umas 6, umas 7. Sei lá, eu sou meio, um horário por aí. Ela, não, Bia, qual é o horário certinho? Então a Paola tem disso. Então, se você que é assim, pelo menos pra mim, certinha, acha isso, até porque a Rafa é muito organizada. É porque a gente tá trabalhando aqui, né? Porque se fosse pra gente só se encontrar, eu ia falar, a gente se encontra. Ah, ó só. Porque, tipo, a Júlia fica maluca. A Júlia tá aí de prova. A Júlia, às vezes, eu falo assim, a gente vai no shopping. Ela fala, que horas? Quando a gente estiver pronta. Como assim, quando a gente estiver pronta? Tipo, a gente vai começando a se arrumar aqui. Ela falou, não, eu preciso de um horário. Porque eu vou me arrumar certinho e vou acabar nesse horário. Eu falei, Júlia, quando a gente estiver pronto. Ela odeia que eu fale isso. Eu sou muito dessas. Eu faço isso demais. Assim, quando é trabalho, eu sou insuportável. Viagem, assim, aeroporto, beleza. A Rafaela é com absolutamente, tipo, tudo. É, assim, muita coisa. Ela tem medo mesmo, assim. Ela tem pavor. Aí você pensa, tem medo de avião? Não é medo de avião. É o medo de não conseguir pegar o avião. É o medo de perder a mala. É o medo de, sabe assim? É isso. E eu e ela, a gente é muito diferente nisso. Então, na viagem, juro por Deus, eu tava tipo assim... Ai, não deu pra comprar isso agora? Tudo bem, a gente marca pra outro dia. Ela, tipo, não, tem que ser agora, porque e se no outro dia não tiver? Eu falei, pô, mas você tá falando que tem, mas e se der alguma coisa errada? Ela, assim, agora, vamos fazer isso agora. Trem. Gente, trem na Europa. Trem na Europa, eles só avisam o horário qual é a plataforma 10 minutos antes. Por quê? O trem chega e eles decidem qual que é a plataforma. E fica saindo trem das plataformas o tempo todo. Então, não adianta você chegar lá com 2 horas de antecedência, que nem aeroporto, que aeroporto você tem um portão, pronto, acabou. Trem não. Você chega lá 2 horas de antecedência, você vai ficar 1h50 sem fazer nada. Com 10 minutos, às vezes até menos, eles falam qual que é o seu portão, assim, qual que é a sua plataforma. E aí você vai. E aí, quando a gente ia viajar de trem, eu falava pra ela, vamos chegar uns 30 minutos antes. Paola, quando eu viajava com meus amigos na Europa, era o quê? 30 minutos antes. Por quê? Exato. Pra não ter erro. Porque você não vai dar só 10, né? Porque pode dar ruim. Então você dá meia hora. E aí também, se você tem que ficar lá, você vai esperar o quê? Uns 20 minutinhos? É um tempo também, às vezes, tem uma coisinha pra comprar. Você come alguma coisa e tal. Dá uma relaxada. Não, eu falava assim, e chegou o trem. Chegando na estação, 30 minutos antes da gente sair, a gente tá com sobra. Tá tudo bem. Ela insistia a gente chegar, tipo, 1 hora e pouco antes. Aí, eu juro por Deus, gente, era tão engraçadinho. Eu tenho um vídeo disso, inclusive. Ela ficava na frente do negócio de portão, assim, de plataforma, encarando a coisa de plataforma. Aí, ela ficava um tempão assim, aí ela ia pra lá. Aí depois ela voltava, será que pareceu? Eu falei, Rafaela, é só 10 minutos. Ela, não, mas vai que...
Porque aí a gente já vai pro lugar e a gente já fica ali perto. Não vai adiantar de porra nenhuma, Rafaela. Cara, isso que você tá falando, Paula, me lembra muito que viagem é um momento de muita ansiedade também, né? Cada um tem a sua ansiedade, cada um vai articular de um jeito. Gente, a gente tava falando muito, a gente contou muitas histórias pessoais, a gente deu risada. Eu até tava, Paola, a gente precisa calar a boca, o episódio vai ficar muito longo. De repente a gente olhou pra câmera e não vimos um gravando. Ai, gente, sério. Então, vocês e nós perdemos muitas histórias aqui. Eu não sei mais o quanto a gente falou dessa história, mas falamos o que falamos. Agora vamos pra próxima, que a gente não lembra mais onde parou. A gente não sabe até onde gravou e por que parou de gravar. Ai, meu Deus do céu. Porque não tinha dado tempo da câmera e pelo jeito não foi. Assim, gente, acontece. Já foi, só que as histórias estavam muito legais. Nossa, a gente tava rachando o pico aqui, contando história de viagem, só risada. Que agora, se a gente regravar, vai ficar falso. Ela contou a história dela, contou a história minha. Aí, de repente, a gente... Vamos para o próximo. Não tava gravando, então eu não sei o que a gente falou, o que a gente não falou, mas essas nossas histórias que a gente contou, quem sabe num outro episódio, elas não vão caber. Se vocês querem esse tipo de conteúdo, contando essas histórias de viagem, coisa assim, pro Apoia-se, a gente faz. Como eles vão saber? Eles nem sabem o que a gente falou. É verdade, tem esse detalhe. A gente sabe todo o conteúdo que era. Eles estão tipo, que conteúdo a gente não viu? Vocês não gravaram, seus idiotas? Ai, meu Deus. Mas tudo bem, vamos pra próxima história? Vamos. Vamos pra próxima história. Vamos, que eu fiquei puta. Sou idiota por sugerir que minha esposa abaixe seus padrões pra que ela fique menos sobrecarregada? Tenho 38 anos e minha esposa 37. Nós temos 3 filhos, um de 12 anos, um de 10 anos e outro de 8 anos. Ou seja, de 2 em 2 anos eles estavam parindo alguém. E aqui está a questão. A minha esposa vive em um estado constante de sobrecarga. Ela se irrita facilmente, está sempre cansada e reclama de como tudo é muito, é demais, é muita coisa para ela. É claro que eu ajudo. Faço a minha parte tanto com as crianças quanto em casa, mas para ela nunca é o suficiente, porque na minha visão os padrões dela são altos demais. Vou dar um exemplo. Então ele se garante aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Ela insiste que um de nós precisa acordar todos os dias às 6h45 da manhã para garantir que as crianças estejam prontas para pegar o ônibus escolar, que passa às 7h45. Eu já disse a ela que nossos filhos são grandes o suficiente para não precisarem de tanta supervisão. Eles já sabem se vestir sozinhos, sabem colocar cereal e leite. Não vejo por que a gente precisar acordar tão cedo para garantir que isso aconteça. Mas para minha esposa, isso não é o bastante. Ela disse que cereal não é café da manhã decente, que eles precisam de algo mais substancial, especialmente o de 12 anos que está em fase de crescimento. Ela também lembra que nosso filho de 10 anos tem TDAH. Sem ajuda, ele vai acabar se atrapalhando. E, além de tudo, ela faz questão de vê-lo sair de casa e dar um beijo de despedida antes que comecem o dia. Resultado... Como uma boa mãe. Como uma boa mãe, como uma boa mãe. Resultado, ela acorda cedo. E eu não. E depois ela reclama que nunca tem folga e que toda manhã é uma loucura. Só que, no meu ponto de vista, se ela quiser uma manhã livre, é só deixar nossos filhos se virarem sozinhos. Eles já são grandinhos. Outro atrito entre a gente é o tempo de tela durante a semana. Ela é extremamente rígida, estabelece um limite de 2 horas por dia para cada um dos nossos filhos. Isso gera discussões constantes com as crianças e ela vive exausta e irritada. Ainda mais porque se frustra comigo por não apoiar esse limite. Eu já penso diferente. Desde que as lições de casa estejam feitas, não vejo problema algum em deixar que joguem ou assistam TV até a hora de dormir. Mas, na visão dela, isso não é nada saudável. Enfim, ela insiste que eles precisam brincar lá fora, jogar outros tipos de jogos, ler livros, se entreter de formas diferentes. Eu concordo que seja bom para variar, mas não acho que precisamos ser obrigados a fazer isso sempre, ser tão rígidos com eles o tempo todo, principalmente em tempo de tela. E ainda tem os finais de semana. Durante o final de semana, ela adora programar passeios, zoológico, museu, esse tipo de coisa. Só que aí vem a outra parte. Ela reclama do trabalho de planejar tudo e de como o mais novo sempre fica mal-humorado no final do passeio. E mais uma vez, eu digo pra ela, abre aspas, por que não ficamos em casa e pronto? Problema resolvido, menos estresse para nós dois. Fecha aspas. Olha, eu sou um pai ativo e presente. Não estou tentando fugir das minhas responsabilidades, mas sinto que não devo ser obrigado a ajudar a minha esposa a sair de buracos que ela mesma cava. Na minha visão, ela cria muito do próprio estresse
e depois espera que eu alivie essa carga. E isso, pra mim, é muito injusto. Então, fica a questão. Sou eu o babaca por dizer a ela que ela precisa fazer menos e assim não precisaria de tanta ajuda? Eu penso um monte de coisa sobre essa história, mas eu vou começar falando o seguinte. Vamos lá, gente. Eles escolheram os dois ter 3 filhos. Ter 3 filhos demanda diversos cuidados, preocupações, rotina. Por exemplo, eu entendo ele fala assim, ah, não, mas eles são grandinhos, eles sabem fazer as coisas de manhã. Tá, mas peraí, eles não são tão grandinhos assim, gente. Tem menos de 8 anos envolvido. Então, eu acho que é necessário sim que pelo menos algum adulto esteja acordado nesse horário. Mesmo que não seja pra fazer tudo pra eles, pôr roupinha, que seja pra dar uma autonomia, mas tem que estar ali. Tem que estar monitorando, tem que ver se foi, se tem algum problema. E também o carinho dela, né, como mãe. Ela quer alimentar, ela quer dar o beijinho, então tem tudo isso. O coisa da tela. Gente, não é só assim, ai, desde que a lição seja feita, faça o que vocês quiserem. Não, tem uma série de transtornos de desenvolvimento causado pelo uso de tela. Várias questões de socialização, de desenvolvimento abaladas pelo uso excessivo de tela. Então, hoje em dia, ser pai e ser mãe é sim também ser responsável por um controle de tecnologias. É necessário um controle quando seu filho tá saindo. Então, eu entendo que talvez ele ache que ela é uma super mãe demais, mas, porra, ela tá fazendo o papel de mãe. Então, eu entendo que ele acha que às vezes é muita coisa, mas, porra, então se for depender dele, as crianças acordam e ninguém tá lá. Se for depender dele, final de semana fica todo mundo em casa. Se for depender dele, eles não saem mais, eles só ficam na tela. Eu sei que ele fala que ele é um bom pai e tal, mas ele não tá percebendo que parte de ser um bom pai ou uma boa mãe passa pelas coisas que ela tá fazendo, que é pôr limite, que é ter responsabilidade. E é necessário um certo tipo de controle para que os filhos se desenvolvam devidamente. E esse cara, pelo que eu tô entendendo, cuidar dele é tipo, ah, eles estão aqui, tá tudo bem, e assim, de resto eles se viram. Eu acho que o cuidar, que não é cuidar, né? É o mínimo que ele faz. Tá tudo ele certo. Entrega, ele tá pensando assim, ó, eu entrego comida, eu dou a comida, dou lar, eu deixo eles fazerem o que eles quiserem e pronto, eu sou pai. Sou pai, eu cuido, tá tudo certinho. É isso pra ele é cuidar. Só que, por exemplo, gente, vamos lá. Quando eu tinha uns 12 anos, sim, eu acordava, sim, eu fazia as minhas coisas, sim, tudo isso, mas minha mãe ou meu pai estavam ali. Aí que normalmente minha mãe estava sempre acordada porque ela dava aula, então ela estava sempre ali. Quando você tem 12 anos, quando você tem 10 e 8, você precisa sim de um auxílio. Às vezes não quer dizer que você tem que pôr a roupa, que é como você falou, mas é assim, ó, se você não acelerar isso aqui, você vai se atrasar. Até pra criança ter um senso de universo, desenvolvimento deles mesmo. Porque às vezes eles acham que vai dar tempo porque eles sempre escovam o dente desse jeito e por conta disso, vai dar tempo. E às vezes não dá. E eles não precisam errar o tempo todo. Não. E tem uma série de demanda, Paula, que não é só escovar o dente, não sei o que é. Você pegou o lanche? Quanto de lanche que você colocou? Uma criança tem noção do quanto que ela precisa comer ao longo do dia? Exato. O que pode pôr na lancheira e o que não pode? Uma criança tem que pensar, putz, hoje tá frio, eu preciso de uma blusa. Aí vai chegar uma criança de 8 anos na escola, sem lanche, sem blusa, por quê? Porque nenhum adulto acordou pra ver se ela estava certinha. Ué, mas ela escovou o dente, ela comeu, ela foi pra escola, ela fez tudo que ela precisava fazer. Mas ela não tem a maturidade do discernimento de pensar em várias outras coisas que uma mãe ou um pai pensaria. Uma roupa, por exemplo, e querendo ou não, quando você vê alguém pensando nisso pra você, você acaba criando esse hábito. Por exemplo, por que a gente percebeu que a gente precisava olhar o tempo pra pegar uma blusa, por exemplo? Porque provavelmente nossa mãe chega e fala assim, você viu como tá lá fora? Tá frio. Leva um casaco. Ou, você viu assim, assim, assim? Então faz isso. Aí quando chega a sua vez, você abre a janela e olha. Porra, tá frio, vou pôr um casaco. Sim. Entendeu? Porque você vai vendo aquilo. Você não precisa colocar a criança, deixar a criança passar frio, passar fome pra dar uma lição neles, entendeu? Eles não vão amadurecer dessa forma. E quando ela fala cereal e leite não é café da manhã, é porque cereal e leite não é café da manhã. Não. Todos os dias cereal e leite não é bom. Até porque Nessa nos Estados idade Unidos, eles ficam na escola de que horas? Às vezes é tipo até as 3 horas da tarde eles estão na escola. Exato. Entendeu? Não sei o que eles vão comer lá, mas ela entende que eles têm que estar reforçados, um bom café da manhã, sabe lá Deus quanto tempo todos eles vão ficar, se tem atividade extracurricular, o que precisa. Exato. E assim, quando ela chega e ela cria eventos de final de semana, ela cria memórias com essas crianças, ela cria tudo isso e esse cara fica reclamando. Não, assim, uma coisa que eu entendo é, se ela tá muito cansada às vezes, pode ser que tenha um final de semana ou outro, que, galera, dá pra relaxar, não dá pra fazer algo sempre. Mas pelo que eu tô entendendo também, se ela não programa, ele não vai programar nada. Sim. E essas crianças, ninguém vai sair de casa nunca mais. Assim, vamos ser sinceras, como que relaxa com 3 crianças em casa? Sem tela nenhuma,
Um pai que deve ficar jogado no sofá assistindo TV, fazendo porra nenhuma, porque pra mim ele não quer que ninguém dê trabalho pra ele. Deixa eles na tela. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Faz a lição de casa e foda-se. Tá entendendo? Então, de vez em quando, quer dizer, eu não sei qual é a rotina deles, mas eu entendo que talvez ele fale, meu, se você tá muito cansado, não tem um sábado ou um domingo que a gente não precisa sair. Isso é verdade, eu não sei qual que é a frequência dela. Mas eu também tô entendendo que se ela não vai atrás de criar essas memórias, de dar condições pra eles passearem, não vai ser ele que vai fazer, ele não se preocupa nisso. Então, ela tem que parar e pensar o que eles vão fazer. Ela tem que ir atrás dos tickets, ela tem que ir atrás da logística, tem que parar a roupa neles. Então, será que o que ela tá falando também pra ele é, tudo bem, eu sei que é cansativo, às vezes eu posso descansar. Eu entendi, concordo. Mas, e quando a gente tá fazendo isso, o quanto que ele se envolve? Ele vai atrás, ele ajuda as crianças a fazer alguma coisa? Ou é sempre tudo ela? E assim, eu entendo que ele não quer ter trabalho, mas não dá pra sempre a gente só tacar o foda-se em tudo. E outra, gente, essas crianças precisam gastar energia? Precisa gastar energia? Vai gastar energia como? Porque pra ele é cômodo, entendeu? Às vezes, ok, tem momentos de descansar, mas vamos supor, é um sábado, as crianças estão pulando, a gente conhece criança, estão pulando de um lado e pro outro, que nem os malucos, ele não tá fazendo porra nenhuma, e ela tá tendo que gastar a energia das crianças sozinha. Às vezes, o que eu faria e que eu acho que ela pode fazer, ela cria coisa fora de casa pra obrigar ele a fazer. Porque aí, quando eu saio de casa com as crianças e ele vai junto, ele tem, de certa forma, obrigação de me ajudar. Sendo que dentro de casa, talvez ele não faça. Talvez quando tá dentro de casa, ele entra num modo tão alienado e aéreo que ele faz as coisas dele e todas as responsabilidades das crianças fica pra ela que tem que ir atrás. Então, o quanto que essa mulher tá descansando ficando em casa. Eu tenho essa tática com um monte de coisa, tá? Quando eu vejo que a pessoa não tá fazendo e eu tô fazendo, eu deixo até incomodar a pessoa e a pessoa ter que fazer e aí eu faço junto, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor, eu e a Amanda. Tinha uma época que eu arrumava as coisas... a Júlia sabe disso, a Amanda também. Eu arrumava... o quarto tá desarrumado, eu ia lá e arrumava. Hoje em dia eu só arrumo se a Amanda for arrumar comigo. Não fica pra você. Porque senão vai ficar pra mim, entendeu? E ao mesmo tempo a Amanda. Se tem uma coisa que não me incomoda e incomoda a Amanda, às vezes ela chega e fala assim, vamos fazer juntas? Por quê? Senão a Amanda vai fazer, eu não vou fazer. Porque eu divido o quarto, gente. Eu divido o quarto com a minha irmã. Então, você precisa entender isso. Mas quando você percebe que você tá fazendo em trabalho... Mas eu vou te dar uma outra, que vou te dar E quando você usa essa tática e a outra pessoa nunca se incomoda o suficiente pra fazer? Cara, mas aí é porque o problema é da pessoa tá quebrada por dentro, não é possível. Porque eu consigo imaginar essa mulher também fazendo várias situações, às vezes até mesmo em casa. E ele, literalmente, não faz. Porque ele tem essa visão de que não precisa, tá tudo bem. Pra ele tá tranquilo, pra ela que não tá. Então, às vezes, mesmo que ela tente fazer isso, pode ser que esse cara realmente nunca se incomode. Pra ele tá tudo bem. E ele só vai fazer quando ela realmente não dá escolha. Tipo, agora é um rolê ser obrigada a sair de casa. Por isso que eu acho que a tática dela é essa. Levar pra um extremo onde ele é obrigado a sair. Porque às vezes, mesmo em casa, não importa o que ela faça, ele não vai fazer. E outra coisa, gente, esse negócio de tela com criança. A gente vai ter que conversar sobre isso, porque essas crianças estão ficando o dia inteiro. E não é como na nossa época, por exemplo. Eu fui uma criança que via bastante televisão. Mas a gente era completamente diferente. Porque era realmente um período e a gente tinha muita coisa fora de casa. O celular só veio depois. Então, hoje em dia, se os pais não têm esse cuidado, eles vão ter filhos que não socializam, filhos que não têm outras destrezas manuais, filhos que não têm interesses, filhos que estão dependentes de tecnologia. Nós, adultos, sabemos o dano das telas. Sim. Você não tem que, às vezes, coordenar. Todos nós temos que falar, pusto demais. É um problema para os adultos. Imagina a criança em formação. Sem dizer que nós, hoje em dia, somos todos no celular, só que a gente teve infância que a gente saía. Porque não tinha internet. A gente era obrigada a fazer coisa fora de casa. E outra, na TV era tipo assim, TV Globinho, minha filha, era de tal horário a tal horário. Depois disso... beijo, se vira. Sim. Muitas vezes era uma TV pra família inteira, então era um momento social, não era uma exclusão. E se a gente não para ativamente, olha pra isso, delimita e cria outras coisas pra fazer, a gente tá criando crianças que não tem mais aquilo que a gente tinha, que é o hábito de uma festinha, de ir na casa de um amigo, de brincar, de ter memórias, de fazer coisa em carne e osso, sabe? Vão ser crianças que as memórias delas é jogar Roblox e ficar em casa. E é isso. Inclusive eu vi uma... Gente, eu acompanho muita coisa do TikTok, né? E tem uma que é uma mãe, que eu acho ela incrível, tá? Ela deixava o filho dela jogar um pouco de Roblox. Um negócio assim, ela jogava pouco. E aí, ela proibiu. Ela se viu um dia lá, ela percebeu que era esquisito. E ela foi lá e proibiu. E aí, estão descobrindo agora que tá rolando um monte de coisa em Roblox, porque eles estão conseguindo falar com pessoas online. Então, tem um monte de mãe descobrindo que, tipo, tem gente adulta falando com os filhos delas de, tipo, 8, 9 anos, entendeu? Porque é, tipo, um diálogo aberto e qualquer um vai lá. E isso é muito perigoso, um campo tão aberto pra crianças de todas as idades. E aí muitos adultos se fingem pra criança, tá?
pra falar com outras crianças? Gente, infelizmente, tenho muita vergonha de falar isso, mas eu vou falar em voz alta. Eu jogo Free Fire, né, de vez em quando. Qual o problema, gente? Você tá com vergonha? Eu jogo Clash Royale. Tá tudo bem. Eu aqui todos os dias, ó. Minha guerrinha do Clash Royale. Relaxa. Tá, então tudo bem. Eu tô pior, eu acho que Free eu tô pior Fire que a Paola. eu jogo há muitos anos, só que eu não jogo sempre. Eu tinha uma época que eu jogava sempre. Era tipo assim, diário. Eu ficava de madrugada jogando. Eu, direto, depende do dia. Tem dias que eu pego aqui o Clash Royale e fica... E o que eu já vi de homem, eu juro por Deus, normalmente é homem, eles abrem o áudio e eles ficam falando com voz de criança, como se fosse uma criancinha. E quando tem criancinha no meu grupo e eu vejo que ele liga pra responder com voz de criança, aí eu já ligo eu com voz de mulher e já fico. Ei, não é pra ficar com essa porrinha, não. Eu sei que você não. Sua porra da sua voz não é assim. Você para com essa merda. É um adulto formado. Isso aí não é. Tá fingindo que é criança. E eu abro. A Júlia me filmava. Porque eu brigava muito com homem, né? Porque homem é muito machista em jogo de videogame. Nossa. E eles ficavam muito putos. Ele, porque tinha que ser mulher. Mano, eu ligava. Eu ia xingando eles sem respirar. Até acabar, assim. Aí acabava o jogo, eu tava indo aqui, ó. Filho da puta! Mas eles fazem isso, gente. Eles fingem que são crianças o tempo todo. E toda hora a gente fica, gente, para de fingir que você é criança. Porque eles fingem que são criança. Isso, pra mim, é armadilha, entendeu? E, gente, eu lembro que na nossa época, Paula, por exemplo, eu fui ter computador, eu já tinha acho que uns 10, 11 anos. Tinha o computador lá. Só que era um computador que, assim, eu tinha um acesso, primeiro, que era muito mais limitado que hoje em dia, não é essa terra de ninguém, eram muitos poucacedes. Segundo, minha mãe tava sempre me monitorando de alguma forma, enquanto eu tinha uma certa idade. Ela passava atrás do computador, ela via, tinha registros de conversa. E eu sinto que hoje em dia, com o artifício do celular, fica muito mais difícil os pais controlarem. Então é um bando de criança que não tem idade pra ver, pra falar um monte de coisa, num lugar que vários adultos podem estar ali também, entendeu? Sem filtro, sem ninguém monitorando. Então, hoje em dia, você ter filho, mais do que nunca, não é só pegar, ter, pôs ali, relaxa. Não. Ter filho é um cuidado ativo. Você tem que se preocupar com quem tá falando, tem que se preocupar se tem a comidinha de manhã, tem que se preocupar se no final de semana vai sair. Então, eu entendo. Eu não conheço ela, talvez ela realmente seja muito a mais. E às vezes ele esteja falando, minha filha, relaxa um pouco. E talvez é pra relaxar um pouco. Mas o que eu acho, no geral, é que ela faz um papel de mãe muito bem feito. E ele não faz um papel de pai muito bem feito. O que é bem comum, né, gente? Então, ele tá reclamando porque ela é uma mãe boa demais e ele não quer também acompanhar. Só que escolheu ter 3 filhos pra quê? Escolheu ter 3 filhos pra não monitorar? Escolheu ter 3 filhos pra não ver o que tá fazendo? Pra só falar, tá tudo bem, fica na tela e passou. Zoológico, parque, não, fica no quarto, foda-se. É isso. Ela não quer isso pros filhos dela. Dito isso, gente, antes de ter filho, vamos todo mundo sentar, conversar, falar quais são os planos, o que vocês querem pros filhos de vocês, alinhar alguma coisa, porque senão um tem um pensamento, o outro tem outro, chega na criação dá isso. Vamos alinhar. O que a gente quer quando pensa em ter filho? Esse casal não sei se alinhou tão bem, né? Não. Ou alinhou e ele... Ou alinhou, né? Ou ele que ter filho, não ser pai. Ele fala que ela faz. Até agora ele fala, mas eu também sou presente. Mas tudo que ele falou de ação foi ela. É verdade, ele fala que ele é presente, mas nenhuma ação é dele. Ele não colocou ela. Nada. E aí eu me pergunto, se a mãe está preocupada, a esposa dele está preocupada com tudo isso, com a escola, com a tela, com o final de semana, com o que ele está se ocupando? Se ela está tão sobrecarregada com tudo e ele acha que a melhor solução é ela só parar de fazer, em vez dele ajudar, com o que é que ele está se ocupando? Ele tá dormindo. Ele acha que trabalha e banca os filhos, tá tudo certo. Ou algo do gênero. Quantos homens não são assim? Ai, bom, vamos pra próxima história? Vamos entrar nesse pra espiral, a gente não acaba mais. Sou babaca por fazer uma avaliação de desempenho da minha esposa? Eu fico... Olha, pra este homem me fazer concordar com ele, essa mulher vai fazer muita merda. Mas vamos lá. Não sei, Deixa eu ver. Vamos ver. Eu, um homem de 33 anos, e a minha esposa, mulher de 36, temos uma filha de 6 anos. Além disso, ela também tem uma filha de 13 anos, que mora com a gente em tempo integral. E também temos a guarda da nossa sobrinha, de 15 anos, que mora com a gente. Certo, então são 3 filhos. É o casal, ele de 33, ela de 36, a filha de 6, a filha dela de 13 e a sobrinha de 15. As adolescentes são melhores amigas e dividem um quarto grande. Algo que, aliás, foi a escolha delas. A dinâmica aqui é basicamente mãe e a mais nova contra os adolescentes e eu acabo sendo o árbitro entre todos. Tá. Minha esposa ensinou a mais nova que ela pode culpar os outros pelas suas ações para evitar as consequências.
Basta ela falar alguma coisa que uma das adolescentes é punida sem nenhum questionamento. Não há dúvidas, ela é a filha favorita da minha esposa. Nossa. Eu a amo, mas ela está cada vez mais se tornando uma garota mimada e cheia de direitos. Um exemplo simples. Minha esposa e eu tínhamos um compromisso que precisávamos comparecer juntos. Quando voltamos, ficou claro que a piscina tinha sido usada. E elas não têm permissão para ir na piscina quando ninguém está em casa. A mais nova disse: Mamãe, eu estava no meu quarto colorindo, nunca fui nadar. As adolescentes disseram que isso não era verdade, que ela também tinha ido sim nadar. Mas apenas as adolescentes foram punidas. Minha esposa se recusou a dar qualquer consequência para a mais nova. Meu Deus. Mais tarde, encontrei o maiô dela molhado, escondido na garagem. Ela ainda escondeu? Os pais chegaram, ela tirou o maiô. Escondeu. Não, mas você não acha... Será que não foi a mãe que escondeu? Eu achei a menina. De 6 anos? Porra, Paula. Será? Tá. Criança, tem cada uma. Vamos lá, realmente. gente. Você acha que uma criança de 6 anos esconderia o maiô ou não? Eu acho que sim. Eu achei que ela esconderia, tipo assim, no próprio banheiro, sabe? Uma coisa meio tosca. Enquanto a mãe esconderia, tipo, na coisa pro pai não ficar sabendo. Mas tudo bem, vamos lá. Minha esposa e eu discutimos. Eu acreditava que ela precisava ser punida, não só por nadar, mas também por mentir. Depois de uma discussão desgastante, fui silenciado quando minha esposa deu a ela apenas uma punição mínima. As mentiras, as acusações falsas e o favoritismo acabaram levando as adolescentes a se comportar mal, o que pra mim é compreensível. A maioria das punições delas a receber mais tarefas domésticas, geralmente as tarefas que seriam da criança de 6 anos. Não acredito. Ou, como aconteceu recentemente, perder as aulas de música como castigo. Acho que elas estão tão frustradas que nem se importam mais em atacar verbalmente a mãe depois de tanto tratamento injusto. Afinal, elas já são tão punidas por coisas que nem fazem. Na minha visão, extravasar é a única forma de aliviar a raiva. Entendi. Elas já estão tipo assim, se eu fizer certo, eu vou ser Vou punida. apanhar, Se eu fizer errado, eu vou ser punida também, então foda-se. eu vou levar bronca de qualquer forma, então foda-se. Nós já tivemos inúmeras discussões cansativas. Ou ela não enxerga os próprios erros, ou concorda em fazer isso ou aquilo, mas nunca cumpre. Decidi então escrever para ela uma avaliação de desempenho, como dona de casa em tempo integral. As áreas de melhoria eram muitas, mas destaquei a necessidade dela ouvir mais, parar de ser tendenciosa e ser mais justas nas decisões, parando de tomar decisões precipitadas sem considerar as 3 crianças envolvidas. Tá, ok. Recomendei também que ela desse a cada criança a mesma quantidade de tempo sozinha com ela, para conversar ou simplesmente estar junto. Ela não vai querer, não. Para que não fosse só um tapa na cara, elenquei também seus pontos fortes e outras áreas que não fossem a parentalidade. Achei que isso funcionaria melhor, porque assim eu poderia organizar meus pensamentos no papel sem que ela interrompesse. E assim conseguir passar para ela a mensagem que venho tentando passar e nunca consigo, porque a gente sempre briga. No entanto, isso rapidamente deu muito errado. Com certeza. Ela ficou calada na primeira hora depois que eu entreguei o texto. Depois explodiu comigo. Disse que se fosse para fazermos esse tipo de coisa, ela abriria uma conta bancária separada e pegaria metade do meu salário toda semana. Também disse que a avaliação era abusiva e um gesto manipulador e sexista. Sou eu o babaca? Cara, eu acho... Vamos lá. Eu fico muito dividida, porque pra mim, eu não achei ele babaca, porque eu sei de onde veio. Mas ao mesmo tempo, seria esta a melhor forma? Porque quando ele fala dos pontos dela como dona de casa, isso então, fode. Isso fode. Por quê? Se ela chegar pra ela e falar assim, olha o que você está fazendo com as nossas filhas, eu acho que seria melhor. Isso aqui, 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 isso aqui você tá penando, isso aqui vai influenciar. Tô falando isso, você pode falar o que você acha de mim. Agora, quando ele pega no dona de casa, me parece uma coisa de tipo serviço. Ela não vai pegar ele o rendimento dele no trabalho e falar, seu rendimento de trabalho. Porque querendo ou não, ser dona de casa é um trabalho. Então, isso me deixa um pouco com o pé atrás nessa abordagem dele, digamos assim. Sabe? Neste âmbito. E aí ele vai e fala, eu elogiei, mas eu elogiei coisas que são fora da maternidade e do coisa de dono de casa. O que ele elogiou? Beleza? Pelo que eu entendi, acho que ele quis falar alguns pontos fracos pra ela melhorar e deu alguns pontos fortes. Mas
Na cabeça dele, talvez, o que ele deve ter pensado? Como ele talvez receba feedback no trabalho, ele falou assim, se fazem avaliação de desempenho pra mim, eu vou fazer pra ela e vai ser uma forma de entender. Mas por que ele não foi num campo mais da parentalidade? Vamos debater a nossa parentalidade. Em vez de avaliar o trabalho dela como dona de casa, quase como se ele fosse o chefe dela. Sim. Entendeu? Então, se ele tivesse feito quase que tudo isso, mas ido pra um ponto de vamos falar sobre a nossa parentalidade e focasse aí, por que como dona de casa? Eu acho que foi aí que ele deu um tiro no pé. Porque de resto, eu tô entendendo toda a linha de raciocínio desse bonito. Dele, eu também. Aí que ele cagou. Foi. Eu entendo, por isso que eu falo assim, no geral, ele não é um babaca. Ele tá fazendo todo o papel. Ele tá tentando consertar um negócio que ele tá vendo que vai ser um problema daqui a pouco já. Que já tá é sendo, um problema. Já tá sendo um problema. Mas que daqui a um pouco, quando essa menina mais nova ficar maior, o bagulho vai ficar feio. Porque ela é mais nova, então assim, ela ainda não tem um poder tão grande. E quando ela tiver? E quando ela for uma adolescente, e ela puder mentir, ela vai mentir pra eles, vai pôr as duas irmãs no saco, vai enfiar todo mundo na merda com ela. E a relação com a outra adolescente? Porque vamos lá, a Exato. outra adolescente já é aquela, né, que ela vem de um outro casamento, agora a mãe tá com uma outra filha e o pai atual. E mesmo assim, o cara é mais pai dela que a mãe dela. Exato. Mesmo não sendo pai biológico, porque como ela se vê completamente de escanteio, tudo que ela tenta não é aceito, a sobrinha então muito menos, então nenhuma das duas tem poder ou voz ativa, tudo que elas fazem é punido, então, e essa relação com a mãe? Daqui a pouco essa menina sai de casa, não é mais que é Estados Unidos, e aí? E aí vai ficar eles com essa outra super mimada, que é a filha dele, e que ele também, pelo que eu tô entendendo, além de tudo isso, toda a problemática, ele não tá gostando do mimo da filha dele que tá tendo, porque ela está crescendo uma criança que se acha cheia de direitos e não entende mais nada. Então tá tudo errado nessa criação, mas pelo que eu tô entendendo, essa mulher não tá dando nenhum espaço pra isso ser conversado. Ela não tá dando espaço pra ele questionar e ela fazer diferente. Porque pelo que eu tô entendendo, ele já conversou com ela, ele já pontuou, ele trouxe conflitos, falou de tudo e ela não parece disposta a mudar nada. E talvez ele não saiba como que ele pode fazer pra melhorar as coisas na casa dele. E foi a alternativa que ele teve, que eu não acho que foi das melhores. Não, foi uma péssima, foi horrível. Ele e o cara do PowerPoint, é que assim, eu entendo que são ambos Casos completamente diferentes. Do tipo, Mas o que eu quero dizer é, quando você chega e expõe uma avaliação de desempenho, é loucura pra mim, entendeu? Se ele falasse, olha, coisas que eu acho que a gente precisa melhorar no nosso, né, nossa vida ali de paz, é uma coisa. Mas eu não faria um nível de avaliação, entendeu? Tipo assim, um relatório avaliativo. Não existe. Tem que ser conversa. E eu entendo também, esse é o problema, tá? Pelo que ele conta, se ele for um narrador confiável, ele conversar com essa mulher não vai adiantar porra nenhuma. Não, porque ele tá falando que ele já conversou. Milhares de vezes. Ele já falou com ela várias vezes e só dá briga. E ela fala que vai mudar, mas não muda. E ela continua punindo só as adolescentes. E a outra. E uma coisa que eu achei muito legal que ele colocou na avaliação de desempenho, que não deveria ter feito, mas enfim. Que ele coloca que ela deveria ter um tempo igual com as crianças. No que ela fala, no tempo que passa junto. Porque pelo que eu tô entendendo, quem tem tempo com a mãe é a pequena. É a pequena. As outras ou não passam tempo, ou não tem esse momento, ou quando passa pra levar bronca. Assim, eu acho meio utópico isso, tá? Eu acho completamente utópico. Por quê? Porque quando você tem uma criança de 6 anos, ela te demanda muito mais Isso com certeza. do que as duas adolescentes. Não, eu acho que ela Muito nunca mais. vai dar o mesmo tempo. Mas o que ele quer dizer vamos supor, você chega no final de semana e ela vai tomar sorvete com a menina pequena, Tem que levar as outras por que duas. ela não leva as outras duas? Aí, chega no ok. final de semana e ela vai ver filme só com a menina pequena, por que ela só conversa? Então, talvez não seja isso, porque realmente não dá pra comparar, uma criança menor demanda mais tempo. Sim. Mas e todas as outras coisas, sair pra comprar uma roupa, levar pra passear, ter uma conversa, talvez só uma tá usufruindo da mãe, enquanto as outras só não estão tendo, principalmente a filha da mulher, não está tendo isso. Sim, concordo. Tipo, se for neste âmbito que você tá falando, aí eu acho que faz sentido. Porque, gente, é aquilo. O trabalho que as crianças dão é muito diferente. Não, isso com certeza. Até os momentos, por exemplo, as duas adolescentes, a gente não sabe em que momento elas estão, se elas vão querer ficar a mãe o tempo todo ali. Ou até o próprio pai. Vai chegar, esses dois malas aqui, sabe? Aquelas coisas assim. Mas não me parece ser criança desse jeito. Parece que elas são muito, as duas mais velhas, são muito amigas, são muito parceiras. A mais nova, por ser super protegida com a mãe, abusa disso.
da boa vontade de toda a situação. E a mãe, claramente, tem uma preferência e fica nisso. Pode ser porque ela é mais nova? Pode ser. Pode ser porque ela é caçula? Pode ser. Pode ser que ela é engraçadinha. Sabe aquelas crianças engraçadinhas que faz merda engraçadinha? E aí o pessoal passa pano? Só que você é mãe. Não é que você pode passar pano, tipo assim, eu sou uma professora que vê de vez em quando, tenho que repreender, mas eu não tenho. Tem coisas que só a mãe repreende, entendeu? Não é isso. Não é que você é uma tia que às vezes ele faz uma gracinha e você fala, tipo assim, ó, não vou fingir que não vi. E não tem outra, como. qual que é o limite disso? Porque ele está falando que a casa virou uma dinâmica onde é a mãe e a pequena versus as outras duas. É tipo, pô, vamos pensar assim, algo do gênero. Quando a Júlia nasceu, sua mãe só ficasse tudo, ai, Júlia, e só brigasse com você e com a Amanda. Não só brigasse com vocês. E de repente, e uma passa pano e as outras brigam. E tudo que vocês fazem tá errado. Então, algo que era pra ser assim, a Júlia era uma criança engraçadinha, fofinha, que a gente tinha muita vontade de passar pano pra ela. A Júlia era uma pestinha, uma safada. A Júlia tá vendo aí. E a gente passava pano porque ela era uma gracinha. Mas você tá vendo como isso é uma coisa, mas é a ação da mãe é o que E você tá diferencia. vendo como a ação da mãe poderia, numa dinâmica dessas, mudar tudo? Tipo, por exemplo, ela poderia muito bem, a mãe, então essa aqui é fofinha, gracinha, vamos só passar pano. As outras são mais velhas, elas sabem o que fazem. E bater de frente. Então, Sim. essa mãe não só tá tendo um super vínculo com a filha, mas ela tá também contribuindo com uma dinâmica de casa onde as irmãs não têm contato. Porque elas são, tipo, inimigas, elas estão... Não é que elas não têm contato, né? Mas elas são, tipo, inimigas. A filha e a mãe também não se relacionam, então virou uma briga de gangue dentro de casa. Sim. Então, algo tem que ser feito, não acho que através de um relatório de desempenho. Não. Eu acho que nesse caso, uma terapia em casal, eu sempre falo isso, mas nesse caso especificamente, beneficiaria muito. Porque iam sentar os dois lá com uma terapeuta, os dois iam falar, os dois iam ser ouvidos, e a terapeuta ia falar, ok, essa dinâmica familiar vai ter que ser revista. E os dois vão ter que participar disso. E talvez entenda o motivo pelo qual ela tá fazendo isso. Exato, e aí... Porque, gente, não é normal. Não é normal isso. Eu sou minha família tem 3 meninas. E a gente tem isso, 2 muito próximas, eu e a Amanda, de idade, e a Júlia muito mais nova. Então, eu e a Amanda, a gente tem 1 ano de diferença, e eu e a Júlia temos 7 anos de diferença. Mas nunca tivemos isso em casa. Meus pais sempre deixaram muito bem claro. Primeiro que tudo é de todo mundo, calma lá, a gente sabe que tem limites, mas assim, coisas comuns da casa, não tem dono. Você tem que nem cadeira, a gente fica falando, esse é meu lugar, mas a gente sabe que ninguém é dono de nada. Então assim, coisas comuns, de uso comum, ninguém é dono. Ninguém é dono. A gente brinca, a gente compartilha, a gente tem que compartilhar. Sempre tem que escutar todos os lados. Também tem isso. A Júlia, por isso que eu falei que a Júlia era uma pestinha. A Júlia, quando ela queria atenção, quando ela era mais nova, ela me via no computador, ela desligava meu computador. Enquanto eu tava fazendo as coisas. Ela ia lá e, pup. Se meus gatos pudessem fazer isso, eles fariam. Então, a Júlia desligava e falava, ai, a Paola me ignora. Aí minha mãe falava, filha, vê a Júlia. Ela desligou meu computador. Júlia, não é assim que funciona. Tá entendendo? Tem um negócio. Pô, e eu acho que isso que você tá trazendo é maravilhoso, porque você viu de uma casa também que eram 5, eram 3, tinha todas as diferenças. E aí a gente percebe como o papel dos pais em criar uma dinâmica funcional pra casa é muito importante. Sim. Porque olha só, era uma mãe que via as duas, repreendia a Paula, repreendia a Júlia, aos dois, e promovia a união da casa. Sim. Já essa mãe, com esse comportamento, ela não tá promovendo uma união, ela tá criando uma dinâmica desigual, de guerra mesmo dentro de casa. Então, não sei, óbvio que a gente só sabe a visão dele também, não sabemos a visão dela, mas é o que tá aparecendo aqui. Por isso que eu acho que uma terapia em casal ia ter que sentar os dois lá, pra bunda no sofá, ouvir, falar, e a dinâmica ia ter que ser mudada, e os dois iam ter que participar. Agora, eu entendo que ele não sabia o que fazer, e a avaliação do desempenho foi o jeito dele, mas eu acho que ficou pior a emenda, porque além dela não ouvir o que ele falou, talvez, porque ela já nunca ouve, ela se sentiu ofendida ainda e com raiva do cara. Sim. E aí vai dar mais justificativa pra ela ficar com uma raiva. Aí ela vai ficar com mais raiva. Tosco, mas é verdade. E eu acho que pode piorar as coisas em casa, entendeu? Então, pra deixar claro, a gente acha que ela é uma idiota, tá? Ela é uma babaca. Sim, ele tá certo. Se tudo isso que ele tá falando é verdade, ela está errada. Porra, ela tá muito errada. E ela tá criando um ambiente que daqui a pouco já tá ruim. Mas quando essa menina virar uma adolescente, isso vai explodir e o bagulho vai ficar feio na casa deles. Agora, ele deveria ter feito deste jeito. Não foi É a melhor forma. Aí é outra história. Não acho condenável pelo motivo pelo qual ele fez. Então a gente ir por trás. Mas isso pode ser muito mal recebido. E em qualquer outro caso, seria veemente contra. Sim. Eu acho que... Sabe qual que é o meu problema com esse negócio?
por que é as coisas de casa, não a Mas forma eu não sei com se ele que... soube como fazer. Acho que ele só tinha que falar. Ele falou, ai, vamos fazer aqui. Sendo Sabe? que, Porque pra mim perdeu o foco. Pra mim perdeu. não, Ele pra mim ele não fez tá uma falando. lambança. Ele me justifica, ele me fala tudo no texto. Ele fica no texto inteiro me dando uma justificativa do porquê ele vai fazer tal coisa. E quando ele faz tal coisa, não tem nada a ver com o da frente. Mas bem, Entendeu? Me pareceu mais um motivo, assim, pra ele. não acho que ele é o babaca, embora a avaliação tenha sido meio babaquice o jeito. Então, assim, não é babaca, mas foi babaquice. É. Entendeu? Eu colocaria um meio a meio. Eu acho que você é meio. Tem comentário? Nossa, essa aqui é boa. Não, esse aqui eu peguei, Não tinha mais. não tinha mais. Já era o link. Porque senão. Essa é uma história que eu achei que tava do Reddit, mas não foi no Reddit em si, Tá. pra eu saber. Porque se a gente soubesse, a gente ia ver mais ou menos o que o pessoal tava falando. Bem, acho que é isso por hoje, então. Eu acho que essas histórias dão uma ilustrada, assim, o quanto o casamento, ainda mais quando você tem filhos, não é só um relacionamento, amor e tudo mais. Tem toda uma gestão por trás, tem uma administração que tem que ser feita. E eu sei que pode parecer uma coisa meio absurda, mas é verdade. E se essa administração não for bem feita, se o casal não senta, não entende o que é importante, a gente chega no aeroporto com uma hora de distância ou não, sabe? Mas se a gente não alinha a dinâmica, o que é importante pra um, o que segue, algumas confusões vão acontecer. E qual que é a melhor forma de resolvê-las? É deixando outro pra trás? É fazendo uma avaliação de desempenho? Nossa, loucura, não faz isso. Entendeu? E aí eu pergunto pra vocês, assim, o que vocês acham desses casamentos, dessa administração necessária? E o que vocês acham que nessas histórias dá pra ser feito aí? O que vocês acham que poderia mediar essas situações? Esse cara aqui, principalmente, de que forma ele poderia chegar nessa mulher? A avaliação de desempenho não gostamos, tá? Conversar não adianta. O que ele pode fazer? O que vocês acham que dá pra ser feito? E compartilhem também histórias de casamento que vocês passaram, viveram, conheceram, que tenham uma dinâmica parecida. E assim, gente, compartilhem também histórias felizes com a gente. A gente viu que assim, a gente contou uma história feliz, o pessoal ficou muito animado, gostou bastante. Então, se vocês tiverem histórias legais, felizes, de tudo deu certo, também podem mandar, tá? A gente gosta das fofocas que deram errado, mas a gente também gosta das coisas que deram certo, tá? Então, Um fiquem à exemplo vontade. muito bom é aquela história daqueles caras que se conheceram, que os filhos eram amigos. É. Que ele conhece o cara, ele descobre que ele tem sentimentos por outro homem, ele não sabe como falar, e dá o post, no final dá tudo certo. E a gente fica feliz, e a gente fica vibra, muito dá risada. animado e Então, tal. Então, assim, dá às pra vezes é ter. legal também. sim, dá pra ser interessante e feliz também. É, exatamente. Mandem pra gente. Então mandem, podem mandar pra gente que a gente vai receber. Lembrando, dramadiario.podcast@gmail.com. Já aproveitando, gente, eu vou viajar. Já estou na Já está viagem. viajando. Gente, Paola, esse episódio, pelas minhas contas, sai dia 7 de outubro. Você vai estar muito bela viajando. Já viajando. E eu aqui, ó. Aqui, vivendo a vida normal de... Então, eu já estou na viagem. Então, se você quiser acompanhar a minha viagem, é só seguir o meu arroba lá no Instagram, @paoladuarte, tá? Eu falo de viagem, eu falo de escrita, eu falo de livros. Quando a Paola viaja, ela é influencer de viagem. Ela posta o que ela come. Gente, eu achei muito bom. Nossa. Você postava tudo que você comia, o quanto você gastava. Eu achei muito engraçado. Tudo. Ela posta tudo. Óbvio, porque eu falo assim, gente, quando as pessoas estão viajando, eu quero viajar com elas, eu quero ver o que tá acontecendo, eu quero saber os preços. E eu quero saber mesmo tudo. quero mostrar tudo, porque quando você tá viajando, tudo é incrível, né? Olha esta água com logo diferente, é o máximo. Tudo é legal. Então, assim, eu vou estar lá. Então, se vocês tiverem interesse, é só me seguir lá, @paoladuarte. E, gente, não tem uma viagem marcada ainda, mas se tudo der muito certo na minha vida, quem sabe ano que vem eu não viajo, né, gente? Aí eu vou postar muito também, eu não posto muito, mas se eu viajar, eu vou entupir vocês de story. Eu quero ver se é verdade, porque toda vez que você viajava, você falava que ia fazer coisa e aí você não fazia. Mas sabe por que acontecia muito disso? Porque eu falava com um monte de gente que não fala a nossa língua. que Então, é? na hora de fazer stories, eu acabava não fazendo tanto, mas sempre que eu viajo e faço alguém que fala português, é muito mais fácil, né? Ah, mas eu parecia maluca. Às vezes a Rafa ficava longe de mim, eu ficava lá que nem uma bloca. A Paola falando sozinha. Então, estou aqui falando sozinha. Às vezes eu parava num lugar e falava, gente, não sei o que, não sei o que. Eu lembro disso. Foda-se. Não, dessa vez eu queria viajar, postar um monte de coisa, mas precisa da viagem, né? Então torçam por mim, que ano que vem eu viajo. E aí, gente, não esqueçam de comentar o que vocês gostariam de conteúdo extra pro Apoie-se, se vocês teriam interesse nisso ou não, o que vocês acham legal. Comentem aí que a gente vai soltar e vai fazer isso acontecer.
E lembrando, quem tem interesse em psicoterapia, pode mandar mensagem pro meu número 97879-1357. Manda lá que a gente combina uma entrevista, uma sessão, alguma coisa assim, tá bom? E eu acho que a gente falou tudo. Tudo. Eu acho que é isso. Encerramos? Vamos para o... Quer dizer, vamos embora, né? Simbora? Bora? Até a próxima terça, gente. Ou quinta-feira. Um desses dois. Essa semana tem mais episódios, gente. Vai ter episódios de ouvintes quinta-feira. Então, até quinta-feira. Quinta. Tchau! Mano, Júlia, a gente falou pra cacete agora e a gente Porra, a gente ficou Aonde que a gente parou? Meu Deus.